Existe um ponto geográfico onde dois dos maiores países do mundo estão separados por menos de 3 milhas. A Rússia, o maior país do mundo com 6.601.670 milhas quadradas, e os Estados Unidos, o quarto maior do mundo, a 3.677.000 milhas quadradas, estão separados apenas por uma curta distância, mas separados por 21 horas no tempo. Duas pequenas ilhas ficam entre o centro da Sibéria e o estado do Alasca. Ao norte está o Mar de Chukchi e ao sul está o Mar de Bering. A linha internacional de datas, que também serve de fronteira entre a Rússia e os Estados Unidos, separa as duas ilhas. As duas ilhas estão separadas por apenas 2,4 milhas, 3,8 quilômetros. O Alasca não tem conexão terrestre com o resto dos Estados Unidos, mas está ligado à Rússia, e sob as condições certas, pode-se literalmente caminhar de uma para outra. Mas esse não é o único aspecto surpreendente do Alasca. Os cientistas continuam fazendo descobertas surpreendentes que eles não conseguem explicar. O que os cientistas descobriram recentemente no Alasca? E por que eles estão perplexos com isso? Junte-se a nós neste vídeo para conhecer as descobertas mais terríveis dos cientistas no Alasca que podem mudar tudo. O Alasca, também conhecido como a Última Fronteira, é o 49º estado dos Estados Unidos e o único separado dos outros por terra. Seu nome deriva da palavra Aulet, Alaska, que significa uma grande terra. Quando dizemos que o Alasca é enorme, falamos sério. O Alasca é de longe o maior estado americano em termos de área terrestre, com 663 mil milhas quadradas. É maior que o estado combinado dos 3 maiores estados americanos, o Texas, a Califórnia e Montana. Se o Alasca fosse um país separado, ele estaria entre os 20 maiores do mundo. Na verdade, o Alasca contém mais de 40% dos recursos hídricos superficiais do país. Ele contém 3 milhões de lagos com mais de 5 acres, 12 mil rios e numerosos riachos e lagoas. O Alasca também possui a maior floresta nacional do país. A Floresta Nacional de Tongass está localizada na capital do Alasca, Juneau. Esta vasta área de 16,7 milhões de acres é considerada como um destino obrigatório no Alasca. O Parque Nacional de Tongass é o lar de uma diversidade de flora e fauna. Em um passeio, você pode ver animais selvagens como castores, raposas, cervos, alces e até ursos pardos. Como você provavelmente sabe, a maior parte do Alasca é acessível apenas por uma via aérea e marítima. Não é surpreendente, dada sua vasta natureza selvagem. E além disso, a capital do estado, Juneau, é inacessível de carro. Então, como se chega exatamente a Juneau? É muito simples. Pegue um avião ou um barco de uma cidade próxima para a capital. As primeiras pessoas chegaram ao Alasca há cerca de 13 mil anos atrás. Ou viajaram do que é hoje a Rússia, que estava ligada ao Alasca por uma faixa de terra de 600 milhas de largura, conhecida como a Ponte Bering Land. Os russos chegaram aqui em 1784 e os Estados Unidos compraram a área por 2 centavos de dólar por acre em 1867. Muitas pessoas pensavam que o ambiente agreste era um mau investimento, até que o ouro foi descoberto em 1872. O Alasca se tornou o 49º estado dos Estados Unidos em 1959. Povos indígenas como os Inuit, Tlingit, Haida, Aleuts, Athabascans e Yupik ainda moram aqui, e uma importante descoberta recente foi feita por cientistas que verificou a ocupação contínua do Alasca. Segundo um estudo publicado na revista Nature, os esqueletos de 2 antigos recém-nascidos que viveram e morreram no Alasca há 11.500 anos estão ajudando a contar a narrativa dos antigos beringianos, uma população até desconhecida. Considerando a ponte terrestre de Beríngia entre a Rússia e o Alasca, este estudo foi a primeira evidência genômica de que todos os nativos americanos eram originários do mesmo grupo que atravessou o continente através da ponte terrestre. Ambos os recém-nascidos encontrados no local de sepultamento do rio Sol Superior, no vale do rio Tanana, no centro do Alasca, eram do sexo feminino. A sociedade indígena deu o nome de Twilight Child Girl e Sunrise Child Girl. A primeira criança morreu entre as idades de 6 e 12 semanas, enquanto a segunda morreu prematuramente com 30 semanas, nunca tendo tido a chance de viver. Seu DNA indica que eram possivelmente primas em primeiro lugar. Os pesquisadores conseguiram sequenciar o genoma da menina do nascer do Sol, conhecida como USR1, usando seu DNA. Seus ancestrais foram descobertos como sendo nativos americanos, mas de uma forma incomum. O DNA da USR1 levou os pesquisadores a supor que eles haviam identificado uma comunidade genética de índios americanos conhecidos como antigos beringianos, que constituem a mais antiga ancestralidade genética conhecida dos índios americanos.
Os novos dados permitem que os cientistas testem e criem modelos para determinar quando e onde ocorreram as divisões da população. Uma população começou a se retirar da Ásia há cerca de 34 mil anos, embora os intercâmbios genéticos tenham persistido até 25 mil anos atrás, mostrando que eles já estavam no Alasca naquela época. A mudança ocorreu 10 mil anos mais cedo do que o previsto antes, de acordo com novas pesquisas. Há cerca de 25 mil anos, este grupo conheceu outra comunidade de indivíduos que estavam mais ligados aos europeus modernos do que os asiáticos. Foi assim que surgiram os beringianos. Com base no que aprenderam no local, essas pessoas, incluindo os antigos beringianos, caçavam bisões, alces, lebres, esquilos e pássaros. Apesar de terem vivido 6 mil anos de mudanças de temperatura e vegetação, eles mudaram sua abordagem de utilizar grupos de caça organizados, preparando a caça que matavam e entregando-a a acampamentos de base posicionados centralmente, como o local do rio Sol Nascente. Mas o que aconteceu com os antigos beringianos? Os cientistas não sabem de quanto o antigo fluxo gênico beringiano ocorreu com os povos vizinhos, uma vez que lhes faltam amostras das pessoas da região. Embora os cientistas estejam conscientes de que o Alasca pode ser muito vulcânico, o imaginário de uma explosão vulcânica pode não ser propício ao clima gelado do estado. E o Alasca lembrou os cientistas que um vulcão pode entrar em erupção após milhares de anos de dormência. O vulcão de Quatro Pontas é um vulcão pouco conhecido na seção nordeste do Parque Nacional Katmai. Como uma provável exceção, se presumiu que ele estava adormecido antes da primeira erupção histórica em 2006. É composto de afloramentos rochosos isolados e ácidos que se elevam acima do glaciar Four Peaked. Como resultado, apesar do fato de que o sistema vulcânico circundante de Matmai a 100 km a sudoeste e o vulcão Augustine a 70 km ao norte ele não foi monitorado diretamente. A AVO recebeu muitos relatos de cidadãos de uma pluma escura vindo do que pareciam ser duas fontes no Cabo Douglas, no lado oeste da enseada Cook Inlet de Homero. Devido à sua distância e mau tempo, a pluma atingiu uma altura de mais de 6 km e levou 3 dias para determinar o que a Four Peaked foi a fonte da erupção e mais 3 dias para revelar a fonte da explosão freática. O vulcão Four Peaked está localizado na entrada de Cook Inlet, no lado oeste do Estreito de Shelikof, a oeste da ilha Kodiak, quase 70 km ao sul do vulcão Augustine, 155 km ao sudoeste do Alasca de Homer, 13 km ao sul do vulcão vizinho Monte Douglas e 27 km ao norte do vulcão vizinho Kagoyake e Caldera. Esta parte da península do Alasca está amplamente glacializada e muito provavelmente foi enterrada em gelo desde que a última era glacial começou há mais de 100 mil anos. Como resultado, qualquer coisa que se aproxime de um vulcão deve estar ativa recentemente, pois a atividade erosiva das geleiras irá rapidamente corroer os materiais macios que formam os cones desses vulcões, em grande parte andesíticos. O Monte Douglas é um estratovulcano glaciar ao norte, com um lago de cratera ativo e fluxos de lava não codificados em sua face noroeste. Também são fumarolas ativas, mas nenhuma erupção foi documentada. Os locais do Alasca confundiram o vulcão Four Peaked com uma série de afloramentos rochosos no glaciar Four Peaked em vez de um verdadeiro estratovulcano. É um estratovulcano andesítico com alterações hidrotérmicas substancial de materiais em direção ao cume. Ele se eleva a uma altura de 2.105 metros. Estima-se que a sua maior dormência recente tenha durado 10 mil anos. O tamanho e o estilo das erupções anteriores não são bem limitados, e as erupções anteriores de andesita e dacite implicam que as erupções podem ser explosivas. O vulcão de Quatro Pontas teve apenas 3 breves períodos de atividade histórica. A primeira incidência foi um relatório de julho de 1965 de plumas de vapor e gás perto do cume Four Peaked. A segunda foi de uma erupção freática no dia 17 de setembro de 2006, e a última ocorrência foi um leve pico de sismicidade entre abril e maio de 2013. Além disso, o Alasca é o lar de vários outros fenômenos naturais assustadores, além dos seus vulcões. E se você fosse lá e visse tudo revestido de uma grande lama laranja brilhante? Não seria melhor você voltar para a cama e dormir, esperando que o pesadelo já tenha acabado quando você acordar? Uma estranha lama laranjada foi lançada às margens da aldeia de pescadores do Alasca, Kivalina, em uma manhã. Era uma substância mofada colorida que primeiro cobria as rochas do porto, mas as pessoas descobriram a gosma dentro dos baldes de chuva e até nos telhados no dia seguinte, após uma chuva torrencial. Apesar da substância parecer sólida, uma proprietária da casa declarou que não conseguia sentir o cheiro de nada de estranho depois de enfiar a palma da mão em um dos baldes cheios de gosma.
A maior parte da gosma laranja havia se lavado 1 ou 2 dias depois e as sobras haviam se transformado em pó seco e acidentado, embora houvesse um relato de peixes mortos recuperados na lagoa na noite em que o material apareceu. Como chegou lá, é a questão. O que era essa misteriosa gosma laranja? Após o envio de amostras para os laboratórios, foram chamados especialistas para o local. A substância não foi criada por humanos, de acordo com exames preliminares. Uma das teorias sobre a origem desta substância misteriosa é que ela veio do espaço. Quando o cometa Elenin começou a quebrar em pequenos fragmentos de gelo e poeira ao mesmo tempo em que o problema inexplicável da gosma do Alasca, alguns o ligaram imediatamente. O cometa Elenin, oficialmente conhecido como C-2010-X1, foi descoberto pelo astrônomo russo Leonid Elenin. Entretanto, acreditava-se que o cometa teria um impacto maior do que apenas a estranha lama laranja. Se previa que Elenin causaria uma série de desastres naturais, incluindo terremotos e estranhas distorções gravitacionais. Alguns meios de comunicação chegaram a chamá-lo de cometa do juízo final. Outra teoria era que a substância era composta de inumeráveis ovos minúsculos. A avaliação original da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica foi precisa, mas quando a agência investigou o material mais a fundo, eles perceberam que era muito mais preocupante. Eles confirmaram a presença de esporos de fungos que geram ferrugem e são responsáveis pela tonalidade luminosa. O fungo da ferrugem é uma doença das plantas que causa descoloração nas folhas e caules antes de gerar esporos, que propagam a infecção. Parte do mistério permaneceu, no entanto, porque os cientistas não conseguiram identificar positivamente as espécies de fungos da ferrugem. A amostra que eles testaram não correspondeu a nenhuma das amostras comparativas ou a qualquer outra coisa que tinha sido vista. Então, o que tudo isso significa exatamente? A maioria dos habitantes de Kivalina sobrevive fora da Terra e muitos estão preocupados com o impacto da gosma sobre a vida selvagem e a vegetação que secou em pó e talvez foi para o ar. As pessoas que foram colher bagas durante o fim de semana não conseguiram determinar se a gosma estava na fruta ou nos ovos porque eram da mesma cor. Funcionários no Alasca estão debatendo o enigma entre os departamentos do estado a fim de identificar que medidas tomar se um risco potencial for encontrado. Fala pra gente o que você acha mais fascinante sobre o Alasca nos comentários abaixo.